Muito bem, pessoal, iniciando aqui mais uma aula de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. E na noite de hoje gostaríamos de conduzir as nossas reflexões para algumas práticas de sala de aula no que diz respeito à educação ambiental. Então, para isso acontecer, então vamos, nesse primeiro momento, estabelecermos uma retomada conceitual do que já havíamos discutido, debatido na disciplina até o momento. Então, nós não podemos perder de vista alguns aspectos quando a gente fala em educação ambiental. Primeiro, a ideia interdisciplinar da educação ambiental. A educação ambiental, então, ela não vai se compor, ela não compõe uma disciplina em si. Ela vai atuar no conjunto de disciplinas já estabelecidas e trabalhadas no dia a dia, ela vai se colocar como uma ferramenta dentro dessas disciplinas nesse propósito, né? E aqui vai o segundo ponto, já nesse propósito da educação ambiental de formar o indivíduo crítico, de apresentar as condições para que o indivíduo desenvolva, o aluno, no caso, desenvolva um pensamento crítico, um entendimento da realidade, sabendo que a educação ambiental ela vai provocar o aluno e nesse sentido provoca também o professor no momento de preparar esse momento, né, planejar essa aula, ele vai provocar o aluno a perceber que vivemos uma realidade, ou a realidade que nos cerca não é uma realidade simples, não é uma realidade deslocada da realidade, né? Ou de alguns contextos. Nossa realidade ela se manifesta na sua complexidade. Tá? Então o aluno ele não pode perder, o aluno ele tem que ter condição de perceber essa complexidade que está ao seu entorno. A educação ambiental ela vai buscar justamente isso. O indivíduo crítico ele só vai conseguir formar essa criticidade a partir do momento em que ele consegue se perceber dentro de uma realidade complexa. Okay? E por isso que é desafiador trabalhar a educação ambiental, né? Porque ele vai nos provocar a irmos além das disciplinas isoladas. Tá? Porque trabalhar única e exclusivamente as disciplinas isoladas lá na sala de aula, o português fechado na caixinha do português, a matemática fechada na caixinha da matemática, a história na caixinha da história, né, as ciências, isso dá uma noção de simplicidade. Tá? Ou seja, quando eu vou para a vida prática, essas coisas elas acontecem ao mesmo tempo. Né? No meu dia a dia, na vida cotidiana, no momento que nós estamos argumentando alguma coisa, nós já temos que efetuar cálculos, né? Nós vamos ter que fazer memória de fenômenos de acontecimentos históricos, vamos ter que ter noção de ciência, enfim, é complexo o nosso dia a dia, a nossa realidade ela é complexa e a sala de aula ela não pode mostrar algo diferente. Né? Se estamos preparando os cidadãos ali dentro, nós temos que preparar os cidadãos nesse sistema ou nesse contexto de complexidade que se apresenta. E veja, complexidade não é complexo não é algo difícil. O complexo ele não se opõe ao fácil. O complexo ele se opõe ao simples. Nós devemos analisar as coisas na complexidade em que elas ocorrem. Tá? Então, esse elemento que se forma crítico é aquele sujeito, aquele indivíduo que vai conseguir ou que vai saber cuidar de si, cuidar do outro, para assim poder cuidar do mundo. Tá? Atividades que envolvam o autoconhecimento, atividades que envolvam o trabalho em grupo, a consciência do outro como alguém ou tão importante quanto eu, não mais, não menos, mas tão importante quanto eu, né, me faz ter uma noção, né, de mundo, de cuidado com o mundo. Muito bem. O terceiro ponto que poderíamos destacar, então, como visto, é que essa educação ambiental ela tem que nos conduzir para uma compreensão de sustentabilidade, para atitudes sustentáveis. Né? E o que envolve
o aluno desenvolver uma atitude sustentável? Primeiro, a ideia de finitude. O aluno consciente, o aluno crítico, né, é aquele que tem noção da finitude das coisas. A natureza, os recursos naturais, eles são finitos. E a pergunta que minimamente vai ter que ser respondida por eles é: a maneira como estamos usando, nós, enquanto sociedade, os recursos naturais, estamos levando em consideração a finitude deles? Obviamente que para cada faixa de ensino nós vamos ter que saber traduzir também essa pergunta, né? Qual é o meu papel individual? Se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo hoje, na questão ambiental, na questão ecológica, o mundo seria melhor, seria pior ou seria da maneira como ele é? Qual é o meu papel? Quais são as minhas atitudes? Eu espero para os outros fazerem, eu assumo, mesmo sendo pouquinho, eu faço a minha parte, porque isso nos leva, e aqui é um ponto extremamente importante que foi discutido, à constituição de uma consciência ética ambiental. Nós temos que nos formar enquanto cidadãos ou cidadãos éticos do ponto de vista ambiental também, né? Ou seja, aquela ideia de perceber que não sou o único, que existem outros que compartilham essa mesma realidade e que eu sou responsável por eles de alguma maneira. Percebemos lá a existência de um conceito muito forte, né, que foi cunhado, que é o conceito de ecorracismo, ou seja, o racismo ele se manifesta também nas relações ecológicas. Nós nos damos conta disso? O indivíduo crítico que a educação ambiental busca formar é aquele indivíduo que se dê conta que ele está sofrendo esse processo racista, discriminatório do ponto de vista ecológico. Muitos indivíduos pagam um preço ambiental sem estarem provocando aquele desequilíbrio ambiental, né? É o caso que nós falamos lá de empresas, né, tomando como exemplo aqui, que poluem determinado riacho, por exemplo, né, e as comunidades ribeirinhas, né, que vêm na sequência, né, que precisam desse rio, desse riacho para sobreviver, eles acabam pagando o preço por uma poluição, né, que não foi ocasionada por eles, que eles não têm culpa nenhuma disso, ou seja, e essa situação ela vai se perpetrando e o rio cada vez mais poluído e os órgãos públicos eles não atuam, ou seja, veja, é uma perspectiva de ecorracismo. E por fim, né, como é que tudo isso se resolve? Quando nós conseguirmos chegar a uma ideia, a um conceito geral de justiça ambiental. Tá? Justiça ambiental, ou seja, que todos consigamos fazer uso, né, nos aproveitar, nos apropriar dentro de uma perspectiva racional dos recursos ambientais. Não apenas uma parte dos indivíduos possa fazer isso. Mas muito bem, como? A pergunta, né, da aula de hoje, né, como fazer para que esses conceitos tão importantes, né, que eu retomei agora, como fazer para que esses conceitos tão importantes eles consigam chegar até o aluno e ele consiga tomar consciência disso, se não dos conceitos, mas pelo menos do seu significado. Se o aluno não vai conseguir desenvolver lá o conceito de ecorracismo, pelo menos ele entenda o que significa isso, né? E perceba que essa perspectiva ela é a errada e ela tem que ir. E ele talvez seja um sujeito que vai ajudar no futuro a promover essa mudança. Como fazer isso? A educação ela nos coloca, ou a educação ambiental ela nos coloca a possibilidade de trabalharmos com práticas em sala de aula, ou no ambiente em que nós estivermos dando aula, né, no ambiente externo, enfim, com práticas. Que não são jogos, que não são
necessariamente brincadeiras, até podem ser, né, mas não tem o elemento competição como o principal elemento, mas sim a tomada de consciência de uma maneira mais interativa, tá? Promovendo a interação. Então, vejamos aqui alguns aspectos que nós podemos trabalhar. Opa, aqui já avançamos aqui alguns pontos. A educação ambiental para a sustentabilidade, práticas de sala de aula. Muito bem. Então, vejam só. O que está exposto aqui no primeiro momento? Então, para que o aluno ele consiga alcançar uma percepção ambiental na perspectiva de uma ecologia integrada e de transformação da realidade, é necessário tornar essa experiência acessível a ele, e uma das melhores formas de se fazer isso é através da prática. Ou seja, o objetivo de trabalharmos com práticas, né? Veja, dentro de uma ideia de interdisciplinaridade, ou seja, eu estou trabalhando lá as disciplinas, tá? E eu percebo a oportunidade de vincular ao conteúdo, ao tema que eu estou trabalhando, a perspectiva da educação ambiental, ou a ideia da educação ambiental. Então eu posso me valer disso utilizando também, né, de uma prática, tá? Que eu vou ajudar para fixar aquele conteúdo, né? E vou trazer esse princípio de conscientização, de criticidade. Porque toda a prática, ela tem aquele momento prático, mas ela tem que concluir, ou ela tem que ser concluída com uma problematização. O professor ele tem que problematizar a situação vivenciada e gerar reflexão. Gerar uma reflexão, ou seja, eu não faço a prática por fazer. Eu tenho que apresentar a prática, desenvolver a atividade, né, interagir com as crianças, elas vão se divertir, elas vão... Mas depois de tudo isso eu tenho que problematizar, né? Eu tenho que conseguir estabelecer uma problematização do que foi feito, para daí sim, a parte mais importante, né, obter o resultado dessa prática, que é a reflexão advinda dessa problematização. Tá? Não se trata de jogos ou brincadeiras, mas atividades integradas, então, ao conteúdo das disciplinas. Não vamos as práticas aqui elas não têm como objetivo fomentar a questão da competitividade. Não que seja algo negativo, muito pelo contrário, tá? Mas aqui o foco é essa produção reflexiva crítica. Ok? Então, na sequência nós vamos ver então que é importante que essas práticas estejam dentro de um contexto, né? Muito importante isso. Saber contextualizar a prática para que não fique algo desconexo. Eu estava vendo isso e agora o aluno ele vai entender que a professora quis fazer uma brincadeirinha, né? E saiu totalmente. Ou seja, eu tenho que conseguir trazer o que se estava vendo lá na disciplina. Estava estudando ciência, então, isso aqui dá para fechar com o conteúdo de ciência, porque eu vou fazer essa introdução e eu vou estabelecer uma contextualização, tá? Contextualizar a partir do tema curricular, ou algo que desperte o aluno o interesse pela prática, né? Pode ser algo que vem do aluno mesmo, numa aula, o aluno lá na aula passada colocou essa perspectiva, acho que eu vou aproveitar essa curiosidade deles ou dele para conseguir, né, para puxar a minha prática, eu tenho que fazer isso, tá? Então, o que essas práticas elas devem proporcionar ou possibilitar? Então temos aqui alguns pontos específicos. O primeiro, liberdade de expressão individual. Como eu mencionava anteriormente, a prática ela tem aquele momento de interação, toda prática ela é interativa, né? Ela tem que ter esse momento de interação. Ela tem que ser seguida por uma problematização, tá? O professor é o ator da problematização, né? Obviamente que em algum momento até o professor ele pode convidar os alunos, dependendo do estágio, né, do nível em que os alunos se encontram, né, pode convidar eles para problematizar, talvez, né, talvez não numa primeira prática, mas depois de algumas práticas os alunos eles já comecem a entender e alguns já se sintam à vontade de começar a problematizar, né, mas principalmente, então, essa liberdade de expressão individual ela vai se manifestar na reflexão, ou seja, a partir da problematização, o aluno ele é convidado a falar. E aí, a estabelecer conexões,
A prática se relaciona com o que no meu dia a dia? Refere-se ao que na vida cotidiana de cada indivíduo, na vida no contexto escolar, né? Então, tem que ter esse primeiro elemento aqui muito específico, que é a questão da liberdade de expressão individual. Depois, o momento de reflexão acerca da experiência vivenciada. Cada indivíduo vivencia de modo diferente, dependendo do interesse, do conhecimento, dos preconceitos que existem, e todos carregamos preconceitos, né? Então, ter esse cuidado, né, de perceber que é errado da parte de quem conduz o processo esperar uma reação homogênea, né? Eles vão responder isso. Não, eu tenho que ter, eu tenho que valorizar, eu tenho que cuidar, eu tenho que estabelecer essa capacidade de receber, né? Porque a forma como cada um vai se expressar depende do contexto em que cada um está vivendo, tá? Isso vai lá desde o interesse dele pelo assunto, desde o conhecimento que ele conseguiu, né? Alguns alunos têm um pouco mais de dificuldade de fazer a assimilação, alguns são mais rápidos, são mais lentos, né? E dos preconceitos existentes, eu posso aproveitar os resultados dessa reflexão já para trabalhar uma série de outras coisas, né? De acordo com aquilo que eu ouço, né, os alunos apresentando, tá? Terceiro ponto muito importante, possibilitar registro da experiência, desenho e escrita. Talvez o que mais fique gravado no aluno é esse registro que ele vai fazer da experiência. A capacidade que ele vai ter de traduzir aquilo que aconteceu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele vivenciou, através do registro. Aqueles que já têm a possibilidade da escrita, através da escrita, né? Aqueles que não têm essa possibilidade através do desenho, né, significativo que eles vão fazer aí. Muito importante esse aspecto. E um ponto aqui que não pode também passar desapercebido, uma atenção para a chamada ecologia integral, né? Evitar desperdícios de material, de energia, o consumo desnecessário, né? Nós vamos estar trabalhando educação ambiental e na aula de educação ambiental vai sobrar um monte de material, vai ser descartado de maneira errada, né? Vão estar num lugar e vão sair, vai ficar a luz ligada, vai ter luz no lugar, luz artificial no lugar que não precisava. Então, tudo isso tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado nesses detalhes, porque muitas pessoas dizem, né, que a palavra ensina, né, leva, conduz, mas o exemplo ele arrasta, né? Então, num contexto de educação ambiental, eu posso estar trabalhando a questão do consumo, né, do consumismo, e no momento da prática eu dou um exemplo totalmente contrário àquilo que eu estou dizendo que é o certo. Então temos que ter um cuidado muito grande acerca disso também. Muito bem, então nós vamos concluindo por aqui esse nosso momento. Então nós vamos voltar no nosso encontro agora e discutirmos de maneira bem dialógica, né, algumas práticas realmente para serem aplicadas lá na sala de aula. Então, na sequência, a gente vai, então, estudar algumas práticas, né, citar algumas, debater, perceber os alcances, as limitações dessas práticas, entender o funcionamento, a dinâmica de funcionamento delas e como elas estão, obviamente, relacionadas e vinculadas à educação ambiental. Ok? Ficamos por aqui nesse momento. Um grande abraço a todos. Até nosso próximo encontro.